Prezados alunos cranianos, o meu muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui hoje para um grande desafio. Além de professor, agora temos que ser ator. Que esse desafio também chegue até vocês. Que todos vocês possam ser, no final do ano, pós-ENEM, pós-vestibular, ser um ator principal da sua vida, cursando aquela faculdade. Então hoje nós estamos aqui para a nossa primeira videoaula e nós teremos um prazer de apresentar para vocês hoje o assunto da nossa aula é o processo de formação de palavras da língua portuguesa. Vamos lá. Prezados alunos, conforme eu falei, hoje o assunto da nossa aula é o processo de formação de palavras. Para resolvermos a atividade de hoje, precisamos compreender que existem vários processos de formação de palavras. Entre eles, o primeiro e o mais completo é o processo de formação de palavras por derivação. Em nossa língua, há dois processos gerais de formação de palavras, que é o processo da derivação e o da composição. Mas, além desses, temos outros. Mas os principais são o de derivação e o de composição. Em que consiste a diferença entre um e outro? Como aqui próprio diz, a derivação consiste em, a partir de uma palavra já existente, a qual nós chamamos de palavra primitiva, através dela nós podemos formar uma nova palavra, que será a palavra derivada. Por isso, processo de derivação, porque deriva de uma outra palavra. E de que forma? Com o acréscimo de afixos. O que são esses afixos? Afixos, como o próprio nome diz, aquilo que não é fixo, aquilo que se pode mudar, que se pode acrescentar, pode-se retirar ou acrescentar. E os afixos na língua portuguesa podem ser prefixos ou sufixos. Para exemplificar aqui, nós temos a palavra pedra, que é uma palavra primitiva, e ela recebe o sufixo eira, formando assim a palavra pedreira. Aí, daí uma palavra derivada, pedreira, derivada da palavra primitiva pedra, porque tem o radical pedre, mas o sufixo eira. Outro exemplo aqui, com o mesmo radical pedre, nós temos a palavra pedregulho, né? Onde nós temos o radical mais o sufixo. Aqui na palavra pedreiro, também é uma outra palavra derivada, onde nós temos o prefixo pedre mais o sufixo eira. O processo de derivação, ele está dividido ou subdividido em 6 tipos. O primeiro é o processo de derivação sufixal ou processo de sufixação, que consiste em acrescentar um sufixo ao radical. Aqui nós temos, como por exemplo, o radical dente, e nós temos aqui como exemplo a palavra dentista, ou seja, é uma palavra formada pelo processo de derivação sufixal, porque nós temos o prefixo, o radical dente, mais o sufixo ista. Em boiada, nós temos o radical boi, mais o sufixo ada. Em sapateiro, nós temos o sufixo, o radical sapate, mais o sufixo eira. Então, o processo de derivação sufixal ou sufixação consiste em acrescentar um sufixo ao radical, ok? Em seguida, nós temos outro tipo de derivação, que é a derivação prefixal,
que, como o próprio nome diz, prefixação vem de prefixo, que consiste em acrescentarmos um prefixo ao radical. Como exemplos aqui nós temos ao radical leal, nós acrescentamos o prefixo des. Ao radical feliz, nós acrescentamos o prefixo in, formando as palavras desleal e infeliz. Portanto, qual a diferença entre prefixação e sufixação? Na sufixação, nós acrescentamos um sufixo ao radical. E na prefixação, nós acrescentamos um prefixo ao radical. Temos ainda a possibilidade de associarmos ao radical tanto o prefixo como o sufixo. Então, aqui nós temos na palavra deslealdade, a palavra primitiva é leal. Então, nós acrescentamos o prefixo des e acrescentamos o sufixo dade. Então, nós temos assim a palavra deslealdade, e essa palavra é formada por prefixo, radical e sufixo. Portanto, nós temos a prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Com o radical feliz, nós temos aqui o prefixo in e o radical feliz e o sufixo mente, formando a palavra infelizmente. Ok? Uma observação interessante aqui no processo de fixação. O processo de fixação, ele apresenta prefixo e sufixo, mas ele apresenta uma característica interessante. Observe que se eu por acaso retirar uma das partes, se eu retirar o des, continua formando uma palavra, continua formando lealdade, ou seja, com radical mais sufixo. Se eu retirar o sufixo, fica formando ainda uma palavra, forma uma palavra desleal. Então, a palavra continua existindo. Então, quando o processo é de fixação e sufixação, eu posso retirar ou o prefixo ou o sufixo e a palavra continuará existindo. Estou falando isso porque o próximo processo, que é o de parassíntese ou parassintética, consiste também em acrescentar prefixo e sufixo ao radical. E qual é a diferença que tem da prefixação e sufixação para a parassíntese? É que aqui na parassíntese eu não posso utilizar essa característica aqui da prefixação e da sufixação. Aqui eu posso retirar uma das partes e a palavra continua existindo. Aqui na parassíntese, observe, se eu retirar o prefixo em, não existe, a palavra deixa de existir. Não existe a palavra tristecer. Ou se eu tirar o ec, não fica a palavra em triste. Da mesma forma, em entardecer, se eu tirar o em, deixa de formar a palavra. Não existe a palavra tardecer. Ou se eu tirar o sufixo, não existe a palavra em tarde. Então, os vocábulos parassintéticos são geralmente verbos e têm como base um nome. Nos exemplos acima, as bases são o adjetivo, triste, e o substantivo tarde. Mas a característica principal é o engessamento, ou seja, eles são indissociáveis. Prefixo, radical e sufixo não se separam. Se isso acontecer, não será parassíntese, será prefixação e sufixação, ok? O outro processo, o de derivação, é a derivação regressiva. Vamos aqui utilizar um seguinte argumento, tá? O processo de derivação consiste em eu transformar um verbo, como por exemplo aqui o ajudar, num substantivo, ajuda. Vamos compreender o seguinte: a classe gramatical, verbo, tem bem menos palavras do que a classe gramatical substantivo. Se nós observarmos na nossa sociedade, o que é que tem mais? São ricos ou pobres? São ricos. Ricos, ou melhor, são pobres. Ricos é numa quantidade bem menor.
Então, entre comparando a quantidade de substantivos com verbos, verbos têm uma quantidade bem menor do que substantivos. E nós vamos compreender que na pirâmide social, quem é que tem mais importância, quem é que tem mais valor? É o rico ou é o pobre? Comercialmente, financeiramente, dentro do mercado capitalista, lógico que é o rico que tem mais valor. Então aqui vamos usar isso como argumento. O que tem mais vale menos. O que tem menos vale mais. Então, como nós temos menos verbos, nós vamos dizer que tem mais valor. Aí, a partir do momento que eu transformo um verbo em substantivo, é como se ele saísse da riqueza para a pobreza, ele perdesse um pouco de valor. E quando perde um pouco de valor, ele torna-se uma situação regressiva, se regride do mais alto para o mais baixo. Então, toda vez que eu transformar um verbo em substantivo, eu estou utilizando uma palavra formada pelo processo de derivação regressiva. Vejam, o verbo ajudar é transformado no substantivo a ajuda. O verbo chorar é transformado no substantivo o choro. O verbo pescar é transformado no substantivo a pesca. Ok? E a derivação imprópria? O que nós entendemos por imprópria? Vamos dar um exemplo bem prático. Nós temos roupas apropriadas para determinados ambientes. Você não vai para a igreja de biquíni. Da mesma forma, você não vai para a praia de paletó. Se você fizer isso, você está usando uma roupa imprópria para aquele momento, para aquela ocasião. Então, nós vamos dizer que aqui, toda vez que uma classe gramatical for usada no lugar de outra, ou seja, quando eu usar um substantivo como adjetivo, ou usar um adjetivo como substantivo, e assim por diante, nós vamos estar entendendo que eu usei uma derivação imprópria. Não estou dizendo que é incorreto. A gramática aceita perfeitamente esse uso. Então, não é incorreto. É adequado à norma. Mas é uma nomenclatura que a gramática atribui. É uma derivação imprópria. Vamos ver os exemplos aqui. Por exemplo, um adjetivo, ele deixa de ser substantivo, ele deixa de ser adjetivo e passa a ser um substantivo. Por exemplo, diga assim, os bons irão para o céu. Então, a palavra bom é adjetivo, mas com a colocação do artigo os aqui antes, essa palavra passa a ser substantivada. Então, bons deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo. Aqui o exemplo, os maus irão para o inferno. Então, por exemplo, maus aqui é adjetivo, mas como está sendo utilizado, está sendo precedido pelo artigo os, ela passa a ser substantivo. Então, dois adjetivos passaram a ser substantivo, portanto, derivação imprópria. Pode ser também quando um verbo no infinitivo, aí o verbo tem que ser somente no infinitivo, como o cantar, o jantar, o caminhar, o falar. Quando eles deixam de ser verbo, com a colocação do artigo antes, essa palavra fica substantivada. Ok? Aí é um processo de derivação imprópria. E temos ainda quando o adjetivo passa a ser advérbio, como por exemplo, falar alto. O modo como a pessoa fala alto, ou falar baixo. Então, a palavra alto e baixo são adjetivos, mas aqui estão sendo usados como advérbio de modo, ok? Bom, o outro processo, eu falei lá no início que são dois os principais, de derivação e o de composição. Enquanto de derivação são 6 tipos, o de composição são 2 tipos. E qual a diferença básica da derivação para a composição? Lá na derivação, nós só temos um radical. Todos os exemplos que nós vimos, que você pode ver que nós só temos um radical. Em todos os exemplos que nós vimos aqui na prefixação, nós só temos um radical: leal, feliz, tarde, aqui
chore, ajude, pesque, ok? Já na composição, nós temos mais de um radical. Então, a diferença básica é essa. Na derivação, eu só tenho um radical. Na composição, o próprio nome está dizendo, ó, eu vou compor, eu vou unir mais de um radical, ok? E eu só tenho dois tipos de composição. A composição por justa posição e, em seguida, nós vamos ver a composição por aglutinação. Mas voltando aqui para a justa posição, quando é que eu tenho justa posição? O próprio nome já diz, ó, quando existe justa, quando existe justiça. Ou seja, vou dar aqui um exemplo para vocês. Você passa o dia todo trabalhando, você consegue ganhar R$50. No final do dia você perde esse dinheiro. Você acha isso justo, você perder? Então vamos considerar esse mesmo exemplo. Toda perda é injusta. Tá? Então, quando não houver perda, quando duas palavras se unirem, sem alterar a sua estrutura, sem haver perda de fonema, essas palavras foram formadas pelo processo de composição por justa posição. Como é essa perda ou não de letras? Quando eu uso, observe que a palavra passatempo, eu tenho dois radicais. Eu tenho um radical passa e tenho um radical tempo. Então, as duas se juntam, formando apenas uma palavra sem perder nenhum fonema. O que eles podem fazer é acrescentar uma letra, como é o caso de girassol. Eu tenho gira mais sol. E houve aqui um acréscimo de uma consoante de ligação, né? E nós temos aqui a palavra girassol. Interessante, a justa posição pode ser sem a presença do hífen, como passatempo, como em vai e vem, como em girassol. Como pode ser também com a presença do hífen, como na palavra pé de moleque, onde eu tenho três radicais. Eu tenho pé, eu tenho de e tenho moleque. Mas observem que o objetivo principal da composição é não haver perda de fonema. Então, justa posição, porque os radicais apenas se unem sem haver nenhuma perca. Então, uma união justa, ok? Temos ainda o processo de aglutinação. Aí você vai entender que aglutinar vem de cortar, retirar. Aqui sim vai haver perda de um ou mais fonemas. Como, por exemplo, quando eu junto a palavra água mais ardente, se você for contar, vai haver perca de um fonema A. Água mais ardente. Um dos As foi aglutinado. Então, houve perda de fonemas. Então, ela foi aglutinada. Observe que eu continuo com os dois radicais. Água e ardente. Mais um fonema foi aglutinado. A palavra embora, que é vamos em boa hora. Então, embora significa em boa hora. E essa palavra foi bastante aglutinada, né? Ó, em boa hora. Então, ela perdeu mais de um fonema. A palavra planalto é plano mais alto. Também houve perda de fonema. Algo foi aglutinado. E a palavra boca aberta. Então, ficou boquiaberta. Então, todas essas palavras foram unidas, possuem mais de um radical, mas perderam fonemas. Elas foram, portanto, aglutinadas. Então, resumindo para vocês, nós temos dois processos de composição: justa posição e aglutinação. E temos ainda outros processos, são processos secundários, né? Que um deles nós chamamos de redução ou abreviação vocabular. Algumas palavras apresentam, ao lado de sua forma plena, uma forma reduzida. De uma maneira bem simples, para vocês entenderem. A palavra automóvel, hoje dificilmente você diz assim, eu vou comprar um automóvel. A palavra automóvel hoje é resumida como auto. Ninguém mais diz, eu vou bater ou tirar uma fotografia. Eu vou bater uma foto, eu vou tirar uma foto. A palavra zoológico virou zoou, né?
A palavra motocicleta, ninguém mais diz, eu vou adquirir uma motocicleta, eu vou comprar uma moto, e tantas outras palavras. A palavra pneus, antes era pneumáticos, agora é pneus. Um filme pornográfico, ninguém chama mais pornográfico, chama filme pornô. Então essas palavras, de tão popular elas ficaram, que as pessoas foram utilizando uma parte delas, então elas foram reduzidas, elas foram abreviadas, tá? Então, redução ou abreviação vocabular. E temos ainda o hibridismo. Híbrido significa dois. São palavras que vêm de línguas diferentes. Como, por exemplo, nós temos aqui, ela é formada por dois ou mais elementos, onde cada um elemento vem de uma língua diferente. A palavra automóvel, por exemplo, a palavra automóvel, eu tenho auto, que vem do grego, e tenho móvel, que vem do latim, que é aquele que se movimenta por si próprio. A palavra televisão, tele, vem do grego, e visão vem do latim. Então, são palavras de línguas diferentes. Burocracia, né? Buro vem de uma língua, cracia vem de outra, e assim por diante, ok? Era isso, queridos. Então, agora nós vamos à atividade. Alguma coisa que ficar a desejar, a gente reforça lá na atividade. Então, boa atividade para vocês, e eu estarei à disposição para tirar eventuais dúvidas, ok? Um abraço, boa noite.